Olá, boa noite. Hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo à noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Depende do horário em que cada um vai ouvir, vai assistir, vai sentar-se para refletir e aprender mais um pouquinho desse Evangelho bendito, aprender um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita. E assim nós vamos evoluindo um pouquinho mais no conhecimento, nosso baúzinho vai ficando mais cheio, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse capítulo que já foi dado início na semana passada. Lembram da liçãozinha? Aquele que diz Senhor, Senhor, nem sempre são esses que entrarão no reino do Pai, no reino do céu. Então, como nós entendemos um pouquinho na semana passada, hoje vamos entender um pouquinho mais. A quem muito foi dado, muito será pedido. É o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Lembra que nós falamos um pouquinho, algumas semanas, sobre as oportunidades, sobre as possibilidades que Deus nos dá a cada instante e que nós temos que saber escolher essas oportunidades, aproveitá-las, essas possibilidades. Então, são muitas as nossas escolhas e que nós, nesse período que ouvimos um pouquinho essas lições, tomara que cada um de nós aprenda um pouquinho mais e não sejamos nós aqueles que ouvimos, lemos, ficamos contemplando as palavras do Evangelho, ficamos contemplando as passagens de Jesus, enriquecendo nosso cofre, nosso baú, com todo o conhecimento, mas ali guardamos, jogamos a chave, né? Jogamos a chave fora e não abrimos esse baú desse conhecimento em práticas e ações. E aí, o negócio não fica legal para nós, né? Que Deus nos abençoe nessa noite, nesse dia, nessa tarde. Que o Divino Mestre encontre-se em todos os lares, encontre em todos os corações a boa vontade em servir. Servir a Deus significa servir ao nosso próximo. Servir com todos esses conhecimentos, com toda essa vontade que nós temos em pôr em prática, em seguir as lições do Mestre Divino. Então, a leitura de hoje, vamos refletir se estamos nós colocando mãos no trabalho, mãos à obra, como diz a mensagem que vou ler. Que todos os lares sejam envolvidos, abençoados, na paz do Divino Mestre. Todas as criaturas, todos que caminham na terra, todos que caminham pelo espaço,
sejam abraçados e envolvidos por essa equipe espiritual, pelos amigos socorristas, comandados pela nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Muita luz e vamos então ao nosso encontro, agradecendo sempre a Deus pela oportunidade da vida, agradecendo aos amigos que me ouvem e que juntos estamos aí caminhando, tentando, agradecendo a esse grupo amado, Caminheiros do Amor, a SECA, por dar a mim e a todos nós a oportunidade em aprender e sair semeando e praticando. Que Jesus nos abençoe. Nossa primeira liçãozinha hoje, do livro que sempre leio, Pão Nosso, Mãos à Obra. É a lição de número 1. Mãos à obra. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Só esse trechinho já nos resume o tema de hoje: a quem muito foi dado, muito será pedido. Acho que eu vou até repetir. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se de tudo para a edificação. Isso foi em uma das cartas de Paulo, né? Coríntios. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do espiritismo, na revivência do evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Toca em algum de nós, espíritas? Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue a ausência de novidades, quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Só nosso primeiro parágrafo já é possível nós
desenvolvermos uma tese, só que uma tese já formada, com o nosso período, então, aqui de encarnação, nosso pouco período de encarnação, seja 90 anos, 70, 60, 40, não importa. Como estamos nós, já os conhecedores da doutrina espírita? Como estamos nós nessa prática? Nós já conhecedores desse intercâmbio, dessas energias que se completam, que se trocam, que se refazem, que fortalece tanto aqui na Terra como no plano espiritual. Como estamos nós, os espíritas, que procuramos ouvir as palestras na casa espírita, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese, enfim, toda a obra de Kardec. Estamos ali, então, com o nosso baú, com o nosso celeiro. Vamos colocar essa palavra como Jesus utilizava lá no passado. O nosso celeiro está cheio. Mas estamos nós agindo como aquele proprietário? Bom, meu celeiro está cheio e agora eu posso descansar aqui, vou curtir, fazendo proveito para mim. E de repente, chega o momento de partir, porque todos nós partiremos. Então, como nós estamos usando esses recursos? Já sabemos tantas coisas, já descobrimos que temos talentos. Olha quanto talento nós temos. Olha quanta coisa boa que nós temos. Já demos o primeiro passo com a coragem, com a boa vontade, em servir, em fazer ao outro. Então, quando a gente pega essa lição, né, a quem muito foi dado, muito será pedido, um marinheiro de primeira viagem pode entender o que? Bom, muito foi dado, a gente vai associar a coisas materiais, né? Muito foi dado em dinheiro, em riquezas, em sabedorias dos cursos, das formações. Mas não é isso. Todos nós, todos, sem exceção, sejamos nós de qualquer classe social, qualquer lugar que nós estamos, que nós estivermos, nós já temos o conhecimento do amor da criação de Deus. Nós já temos o conhecimento da simplicidade, da humildade, do amor que Jesus colocou, deixou, praticou aqui em nosso planeta e que continua até hoje. Certa vez perguntaram como Jesus não deixou nada escrito. E a resposta foi dada. Ele era a carta viva nessa transmissão. Por que a carta viva? Porque ele praticava, e ao mesmo tempo que ele praticava, ele ensinava. Então nós ficamos aí com os evangelhos, tudo bonitinho, escrito. E nós somos hoje, representamos essa carta viva de Jesus?
naquilo que nós já temos, porque olha que nós já temos muito. Já temos muito. Então, a quem muito foi dado, muito será pedido. Meus amigos, vamos pensar. Estamos hoje já no mês de dezembro, né? Esses dias era novembro, olha como tá passando rápido. Estamos já nos preparativos natalinos, muitos de nós. As luzes enfeitam as janelas, as cartinhas para o Papai Noel, né? Que as crianças estão aí aguardando nos seus sonhos, estão aí todas prontas. Já pensamos no cardápio, nos gastos. Finalizando o ano de 2024, colocarmos uma lista. Quantos minutos, quantas horas nós ouvimos palestras, nós lemos o Evangelho, nós discutimos o Evangelho, estudamos os livros, enfim, estamos aí, né? Quase que já finalizando, digamos assim, um curso universitário do Evangelho. Será que na prova nós vamos colocar em prática? Que prova é essa? A prova da convivência, a prova do relacionamento no dia a dia, a prova que nós temos todos os momentos aqui no plano terreno. É a prova da paciência, da resignação, do saber calar, do saber ouvir e segurar a língua para não responder, abafar aquele sentimento que vem, mas eu vou responder à altura. Como é que nós estamos? Então são momentos para reflexões, porque nós já recebemos muito, nós temos muito. Então a nossa prática com certeza tem que ser muito, porque aquele que não entendeu, aquele que não conseguiu ainda entender, claro que ele vai errar. E é claro que na hora da avaliação, ele vai ser visto de forma diferente do que aquele que estudou, teve as condições todas, as possibilidades e oportunidades, pôde escolher ali com muito mais clareza, um entendimento, desenvoltura, do que aquele que não conseguiu ainda entender. Então, o meu erro em não praticar o Evangelho divino, eu vou errar muito mais que o outro que não entendeu ainda. E olha nós que já temos a doutrina espírita. Bom, vamos lá, item 10. Porque há aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Isso está em Lucas. E Jesus lhe disse: eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos.
E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram: Logo também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Então é isso. Nós já vimos sobre os fariseus. Lembra lá dos sacerdotes que conheciam todas as palavras, todos os evangelhos, todas as escritas dos profetas, mas não utilizavam no dia a dia, utilizavam para se gabar e para se beneficiar a si próprio. Então, eles eram cegos? Não. Eles já tinham conhecimento. O outro que não tinha conhecimento até errava, mas é claro que seria cobrado menos. Assim somos nós. Estamos nós na condição do quê? Estas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não leem? E entre as que leem, quantas não compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. Os ensinamentos dos Espíritos que reproduz estas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isso de particular, ou seja, não é circunscrito, assim todos letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outros pode pretextar ignorância ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação. Então, veja bem, os médiuns. Médiuns, quando a gente fala dos médiuns ali de trabalho ostensivo. Ouve as mensagens? Mas aqui a mensagem serve para fulano. Preciso passar para o outro. Fulano precisa ler. Mas sempre vamos associar o conteúdo a uma outra pessoa e nunca nós. Quem é o primeiro a ser aquele que deve tomar o remédio? Aquele que está ali ouvindo, aquele que está falando, aquele que está ali trabalhando. Nós somos os primeiros. E não o outro, não o vizinho, não o filho, não o companheiro, não a companheira, não o colega de trabalho. Mas é uma forma nossa de sempre jogar para o outro. E a nossa responsabilidade em fazer uso de todo esse conhecimento, a gente vai deixando lá guardadinho no celeiro. Aí, de repente, chega o momento e a gente, tá lá do outro lado. Aí vem o ranger, né? O choro e ranger de dentes. O que é isso? A nossa consciência pesando. Bom, vamos lá. Por estas palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus que tinham pretensão de ser e que realmente eram a parte mais esclarecida da nação,
tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos alguma coisa que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Lembra daquela lição? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nós colocamos os dois lados da moeda. Vou colocar assim: o lado de nós sabermos escolher as oportunidades e o lado de que somos já escolhidos. Jesus já confiou em nós, ele confia em nós e nós escolhemos Jesus. Se nós escolhemos Jesus, ele nos escolheu, isso a todos nós, todos, sem exceção. Agora, nós precisamos escolher, sim, a boa escolha. E a boa escolha é o quê? É multiplicar esse aprendizado em forma de ações de prática. E não só lá no celeiro, no baú das nossas teorias e do nosso achar que é para o outro e não para nós. Peço que me perdoem pela rapidez da leitura, né? Tem muita coisa boa aqui para entendermos. Peço que vocês leiam, cada um leia, vamos reler e vamos trazer para as nossas reflexões e as nossas mudanças, porque nós temos muito ainda que mudar. Nós temos muita coisa ainda a praticar, a fazer valer todo esse aprendizado, tudo isso que foi dado para nós. Meus amigos, até um próximo momento. Boa leitura, boas reflexões, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que venha o Natal com toda a força em nosso coração, força da humildade, da boa vontade, da simplicidade, do amor. Amor a todas as diferenças, todos os diferentes, todos aqueles que se aproximam de nós, que fazem parte da nossa caminhada evolutiva. Que Jesus abençoe, nos abençoe sempre. E até um próximo encontro.